Você compra um filtro de ar novo, barato, abre o capô achando que é só trocar e pronto. E mesmo assim, depois o carro começa com um barulho estranho de aspiração, uma marcha lenta que não parece tão redonda, ou você sente o motor amarrado em retomadas. E aí vem a dúvida: como uma peça tão simples consegue virar dor de cabeça? O detalhe é que filtro de ar não é só uma esponja no caminho. Ele é uma parte de vedação do sistema de admissão. Se você errar no encaixe, se a tampa não fechar alinhada, se cair sujeira para dentro do duto, você cria um problema que imita defeito. Caro, mas começou num detalhe bobo. Então, se a sua intenção é fazer a troca do filtro de ar do Volkswagen Polo com segurança e sem surpresas, o jogo aqui é menos força e mais cuidado. Não é uma manutenção difícil, mas é uma manutenção que pune a pressa. Pensa no que o filtro realmente faz. Ele precisa deixar passar o ar que o motor vai respirar, mas segurando poeira, areia, fuligem, folhas, tudo que o carro puxa do ambiente. Quando ele satura, ele vira um gargalo. O motor precisa de ar. Se o caminho fica restrito, a resposta do acelerador muda. O consumo pode piorar. E, em alguns casos, você sente o carro mais pesado. E tem o outro lado que é pior. Quando o filtro não veda direito, o ar entra por onde não devia, sem filtrar. Aí não é só desempenho, é desgaste ao longo do tempo. Como saber se está na hora? O sinal mais óbvio é visual. Você tira o filtro e ele está escuro, carregado, com poeira grudada entre as dobras. Em um filtro muito usado, às vezes você vê até pequenos detritos presos. Outro sinal é quando você percebe que o carro está sendo usado em condição severa. Muita estrada de terra, bairro com poeira, obra. No caminho, trânsito pesado onde o carro passa muito tempo puxando ar em baixa velocidade, ou até uso frequente em vias com muita fuligem. Nessas situações, seguir um intervalo fixo, no automático, costuma ser a receita para trocar tarde demais. E aqui entra a primeira armadilha. A ideia de soprar e reaproveitar, como se ficasse novo. Dá vontade porque parece prático. Só que, além de você não conseguir devolver a capacidade original do meio filtrante, é fácil deformar as dobras e criar microfissuras, ou abrir espaço nas laterais. Mesmo quando o filtro parece limpo, ele pode ter perdido eficiência ou vedação. Se a meta é manter a admissão saudável, filtro de ar é consumível. Inspecionar faz sentido. Tentar ressuscitar como novo, nem tanto. Antes de abrir qualquer coisa, vale 2 cuidados que salvam a troca. Primeiro, motor frio. Não é só por conforto. É porque você evita encostar em partes quentes e também diminui a chance de mexer em plásticos e presilhas amolecidos pelo calor. Segundo, ambiente limpo e um pano à mão. A troca em si é rápida, mas o risco está justamente em deixar poeira cair onde não deve. No Polo, a caixa do filtro de ar geralmente fica no cofre do motor, conectada ao duto de admissão, com uma tampa presa por presilhas, ou parafusos, dependendo do ano e do conjunto. E dependendo do ano, aqui é importante. Pode mudar o tipo de trava, a posição exata e até o formato do elemento filtrante. Por isso, o seu melhor guia é: localize a caixa pelo duto de entrada de ar e pelo tamanho do conjunto, e confirme o filtro correto antes de desmontar. Ferramenta? Muitas vezes você resolve com o básico. Uma chave adequada se houver parafusos, e as mãos para as presilhas. O erro clássico é tentar abrir com qualquer coisa pontuda, fazer alavanca onde não deve e trincar a trava. Presilha de caixa de filtro não foi feita para briga. Se ela não cede fácil, é porque você está no ponto errado ou no ângulo errado. Quando você encontrar as presilhas, a lógica é sempre a mesma. Pressione ou desencaixe no sentido em que a trava trabalha. Se for parafuso, use a chave certa e sem pressa. Parece óbvio, mas muita gente espana por estar com pressa, e aí uma manutenção simples vira improviso. A tampa da caixa do filtro é outra parte subestimada. Ela não é só uma tampa. Ela precisa assentir por igual para garantir vedação. Então, ao soltar as presilhas, não saia puxando e torcendo. Abra o suficiente para acessar o filtro, observando se existe alguma mangueira, duto ou conector por perto que limite o movimento. Em alguns casos, a tampa levanta e fica articulada. Em outros, você consegue remover. Se for remover, faça isso com controle, sem arrastar a tampa por cima do filtro e soltar a sujeira acumulada. E agora o ponto que separa uma troca limpa de uma troca problemática. O que você faz nos primeiros segundos depois que o filtro aparece? Se o filtro antigo está muito sujo, ele pode estar com poeira solta na superfície.
Se você sacode, essa poeira vira uma nuvem e pode cair direto na caixa e no caminho da admissão. O ideal é retirar o filtro com um movimento calmo, mantendo ele na horizontal o máximo possível, como se você estivesse carregando uma bandeja. Assim que o filtro sair, resista à tentação de sair limpando tudo com ar comprimido, apontado para dentro. Isso é outra armadilha. Ar comprimido é ótimo para espalhar sujeira para lugares que você não quer. Se você direcionar para o duto, você pode mandar poeira e detrito direto para onde o motor vai puxar depois. Se você quer limpar, use um pano levemente úmido para recolher a poeira da caixa, sempre puxando a sujeira para fora, e não empurrando para dentro. Se houver folhas ou pedacinhos maiores, retire com a mão ou com cuidado, sem varrer para o fundo. Aproveite esse momento para uma inspeção rápida, porque ela evita o tipo de erro que você só descobre semanas depois. Olhe dentro da caixa. Tem acúmulo de detritos? Tem marcas de poeira passando além do ponto onde o filtro veda? Como está a canaleta onde o filtro encosta? Se você vê uma trilha de poeira depois da área de vedação, isso é sinal de que, em algum momento, o filtro não fechou bem ou estava errado. Agora vamos para o filtro novo, e aqui mora metade dos problemas. Muita gente compra um que parece igual. O filtro até entra, mas não veda. Ou fica com folga nas bordas, ou não assenta na canaleta, ou a moldura é 1 milímetro diferente e a tampa força. Filtro de ar não é só dimensão externa. É formato de moldura e a forma como ele sela. Compare o novo com o antigo. Comprimento, largura, altura, posição de encaixe e principalmente a moldura de vedação. Se o antigo tinha uma borracha mais alta e o novo é duro e baixo, desconfie. E tem a orientação de montagem. Alguns filtros têm indicação de cima-baixo ou uma seta. Outros têm um desenho de moldura que só encaixa de um jeito. Instalar invertido ou deslocado pode não impedir que você feche a tampa, mas pode criar um espaço minúsculo por onde entra ar sem filtrar. Esse espaço é o famoso bypass. O motor continua funcionando, mas você está alimentando a admissão com poeira. E isso não dá sintoma imediato claro. É o tipo de erro silencioso. Então, na troca do filtro de ar do Volkswagen Polo, trate o encaixe como o momento principal. Coloque o filtro novo sem pressionar à força. Ele deve assentar com uma sensação de encaixe natural. Passe o dedo ao redor da borda, conferindo se a moldura está inteira apoiada na canaleta. Se em um canto ele está alto, algo está fora. Pode ser filtro torto, pode ser detrito na canaleta ou pode ser incompatibilidade. Resolva isso antes de fechar. Fechar a tampa também tem técnica, e não é exagero dizer isso. Alinhe a tampa com a base, encostando primeiro pelo lado que guia o encaixe. Se tiver presilhas, feche alternando, como quem aperta uma tampa de pote. Um lado, depois o outro. Isso ajuda a tampa a assentar por igual. Se você fecha uma presilha forçando tudo de um lado, pode empenar e deixar fresta do outro. Se for parafuso, aperte até encostar firme, sem torquear na raiva. Plástico não gosta de excesso. Depois de fechar, faça um teste simples. Tente movimentar levemente a tampa com a mão. Não é para estar solta. Observe se ficou alguma borda levantada, principalmente perto das presilhas. E dê uma olhada geral no entorno. Nenhum duto ficou mal encaixado? Nenhuma mangueira ficou pinçada? Nada ficou fora do lugar? Agora vem um ponto interessante. Quando a troca é mal feita, os sintomas podem enganar. Uma tampa desalinhada ou uma folga pode criar um ruído de sucção, um assobio leve que aparece em aceleração. Às vezes o carro parece normal, mas o som entrega. Em outros casos, se você deixou sujeira cair no lugar errado, pode aparecer uma irregularidade passageira, que some depois, e isso dá a falsa impressão de que não era nada. Só que o problema real não é a falha momentânea. É o risco de contaminar a admissão ao longo do tempo. Por isso, depois da troca, vale ligar o motor e ficar 1 minuto prestando atenção. Nada de acelerar forte. Só escute. O som do motor está normal? Não apareceu um chiado novo? A marcha lenta está estável? Se tudo está ok, ótimo. Se surgiu ruído diferente, antes de pensar em qualquer coisa complexa, a primeira suspeita deve ser o básico. Tampa bem assentada, presilhas bem fechadas, filtro no lugar certo. Outro hábito que muda tudo. Registrar quando foi feita a troca. Pode ser uma anotação simples. Data e quilometragem. Isso te livra de confiar na memória e ajuda a perceber seu padrão de uso. Se você roda muito em poeira, a sua troca vai ser mais frequente do que a do vizinho que só pega asfalto limpo. Não existe um único intervalo mágico que serve para todo mundo. E já que a gente está falando de prevenção, aqui vai uma lógica bem prática.
é melhor inspecionar mais vezes do que trocar por paranoia. Abrir a caixa com cuidado, olhar o estado e fechar direito é um cheque rápido que ajuda a calibrar seu intervalo real. Só não caia na armadilha de abrir toda semana e ficar estressando presilhas sem necessidade. Plástico tem vida útil. Falando em presilha, esse é um dos custos ocultos da pressa. Uma trava quebrada às vezes ainda deixa fechar mais ou menos, mas aí você perde vedação. E vedação, no filtro de ar, é tão importante quanto o próprio meio filtrante. Se uma presilha estiver danificada, o ideal é resolver isso. Não improvisar com força ou com gambiarra que deforme a tampa. Quanto mais tensionado o conjunto fica, maior a chance de folga aparecer depois. Tem também a questão da limpeza interna. Muita gente quer deixar tudo impecável e acaba piorando. Se a caixa estiver com poeira fina no fundo, o melhor é remover com pano, com movimentos de dentro para fora. Se você insistir em ar comprimido, use com extrema cautela e nunca direcionando para o duto de admissão. E se houver detrito grande, retire manualmente. O objetivo é simples. Nada deve ir para dentro do caminho do motor. E se você trocar o filtro e ele parecer limpo demais, logo em seguida? Isso pode acontecer se você pegou um filtro de baixa qualidade, que não está segurando o que deveria, ou se existe uma entrada de ar por fora, o que muda o fluxo e pode sujar a caixa de modo diferente. Sem entrar em diagnósticos avançados, a regra é: se você abrir depois de um tempo e notar poeira depois do filtro, tem alguma coisa errada no assentamento ou na vedação. Uma última confusão comum: misturar filtro de ar do motor com filtro de cabine. Eles são coisas diferentes, com locais diferentes e sintomas diferentes. Se seu problema é cheiro no ar-condicionado ou poeira dentro do carro, isso é outra manutenção. Aqui o foco é a admissão do motor. Quando você entende isso, a troca deixa de ser um ritual mecânico e vira um cuidado lógico. Você está protegendo o motor do que ele não deveria engolir e garantindo que o ar entre por onde foi projetado para entrar. Então, se eu tivesse que resumir a troca do filtro de ar do Volkswagen Polo em uma ideia, seria esta: a peça é barata, mas o sistema não perdoa descuido. Faça com o motor frio. Abra sem brutalidade, retire o filtro sem sacudir poeira. Limpe puxando a sujeira para fora. Confira compatibilidade. E orientação: assente a borda inteira, feche alinhado, escute o motor depois. É isso que separa uma troca tranquila de um mistério que aparece dias depois. E se você quiser levar essa manutenção preventiva para o próximo nível, adote a mentalidade de rastrear o seu próprio uso. Quando você pega muita poeira, você antecipa a inspeção. Quando sua rotina é mais limpa, você mantém um ritmo mais espaçado. No fim, o carro responde ao seu ambiente. Não há uma regra genérica. Da próxima vez que alguém disser que filtro de ar é só trocar e pronto, você já sabe onde moram os problemas de verdade. Não é no filtro. É no detalhe do encaixe, na limpeza e na vedação. E esses detalhes, quando bem feitos, fazem o motor respirar como deveria, sem ruído extra, sem sujeira passando e sem aquela sensação de que algo ficou meio errado depois de uma manutenção simples.